Como escolher o melhor PPR para si? Use os novos comparadores na internet. Dúvidas? Tenho. Temos. E não são muitas. E não são poucas. Bastantes até. A menos que a ideia seja decidir em que banco abrir conta. O Active Bank, onde não paga comissões de manutenção de conta, foi distinguido como a escolha acertada enquanto conta com e sem ordenado domiciliado pela DEC Proteste. Tira a prova dos 9 e abra conta. Sem montante mínimo de abertura de conta. No caso das contas abertas via digital, o primeiro movimento é por transferência bancária, sujeita à política de aceitação de clientes. O Active Bank, onde não paga comissões de manutenção de conta, recebeu o selo Escolha Acertada pela DEC Proteste, enquanto conta com e sem ordenado domiciliado. Selo válido até maio de 2026. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais. Faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado no carro, enquanto eu faço as minhas viagens, vou partilhando consigo informações que podem mudar a sua vida financeira. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros, dar as estrelinhas que entender, o habitual, de me seguir nas redes sociais. Tem também na descrição do episódio os links para os 7 livros sobre finanças pessoais que já escrevi e que acho que são, no fundo, a enciclopédia que pode mudar a vida financeira dos portugueses. Está lá tudo, é só juntar água, misturar e está a receita feita com exemplos práticos, enfim, tem lá tudo o que precisa para pôr as suas contas em ordem. Ora, hoje quero falar-vos sobre PPRs. É uma informação útil, descritiva, para que você aprenda a escolher o melhor PPR para si, porque é uma das perguntas que eu mais vezes recebo da vossa parte, e há todos os meses, enfim, cerca de 300 mil pessoas que ouvem este podcast, o que é, enfim, extraordinário, às vezes mais até, e portanto tenho uma clara ideia sobre as grandes dúvidas que vocês têm, e uma delas é essa, porque há tantas possibilidades de investimento e tantos PPR, há centenas de PPRs em Portugal. E então uma pessoa pergunta, ok, já percebi que posso ganhar dinheiro com o meu PPR. Sei que posso preparar a minha reforma e dos meus filhos com PPR, mas há tantos, qual é que eu escolho? O grande erro que muitos portugueses cometem é ir apenas ao seu banco ou apenas à sua seguradora de sempre, ou falam com o seu mediador de seguros. Isto não tem nada de mal, ok? A escolha é que é minúscula, é ridiculamente pequena. E perguntam, olha, então eu quero fazer um PPR, o que é que me aconselha? E eles vão aconselhar entre os 5, 6, 7, 8 que têm, se tiverem tantos, e vão perguntar, então quer com capital garantido ou sem capital garantido? Eu quero sem capital garantido. Então aqui tem este. E acaba por perder dinheiro em muitas situações porque gasta mais em comissões do que aquilo que ganha com o dinheiro que lá põe. É um desperdício do seu esforço de poupança. E é isso que eu gostava de mudar com estas conversas. Portanto, sabendo que há diferentes tipos de PPR, isto é como escolher um carro. Eu quero comprar um carro, ok, certo, quer a diesel, quer a gasolina, quer elétrico, quer híbrido plug-in. Portanto, primeiro tem de decidir que tipo de carro é que quer. Com o PPR é a mesma coisa. Quer capital garantido, quer um fundo de pensões, quer um seguro de vida, mas ligado a fundos de investimento, quer um seguro de vida, porque há vários PPRs que são seguros de vida, mas sem capital garantido, ou quer um fundo PPR que está ligado a fundos de investimento na bolsa e que não tem capital garantido, mas uma perspectiva de maior rentabilidade. Portanto, já percebeu que tem aqui várias opções. E uma das coisas mais fascinantes do nosso cérebro é que, isto é um viés extremamente conhecido e até bem estudado, que é quando temos demasiadas escolhas à nossa frente, há uma forte probabilidade de nós bloquearmos. Nós, perante muitas opções,
Nós não conseguimos escolher. Isto é como os menus de restaurante. Isto acontece muitas vezes. Por exemplo, quando vou a um restaurante japonês e me aparecem 4, 5, 8 páginas de coisas diferentes, sendo que eu olho para aqueles nomes e não consigo identificar claramente. Eu sei o que é um ovo com... um bife com ovo a cavalo, bacalhau à Brás, sei o que é arroz de pato e, portanto, se eu tiver essas 3 escolhas, para mim é muito simples escolher. Se tiver 20, a coisa complica-se, ainda por cima se eu não conheço exatamente os pratos. Portanto, qual é a nossa tendência? Chamar o senhor do restaurante e dizer, olha, o que é que aconselha? Qual é o prato do dia hoje? E, portanto, nós muitas vezes, no caso de uma refeição, pronto, o gasto é relativamente pequeno e acabamos por comer na mesma, gostamos ou não gostamos, mas o assunto fica aí resolvido. Quando falamos do nosso dinheiro e quando se trata de uma decisão a 10, 15, 20 anos, bom, aí convém que nós olhemos bem para a ementa para saber, enfim, o que é que estamos a fazer com o nosso dinheiro, porque os resultados podem ser muito dispares, podem ser completamente diferentes. É a diferença entre ter um lucro excelente ou ter prejuízo. Portanto, temos de escolher bem. Nesse sentido, este episódio é para vos dizer que, desde dezembro de 2025, existe um segundo comparador, já vos vou falar do primeiro, que completa toda a oferta de PPRs em Portugal. Já há alguns comparadores de PPR privados, feitos por particulares, feitos por empresas que estão relacionadas com o mercado financeiro e que, portanto, podemos pôr em causa a isenção, só avaliando caso a caso, em que os resultados podem interessar ou não a quem faz esses comparadores. Agora, estes 2 comparadores de que vos vou falar são rigorosamente isentos. Pelo menos estou convencido disso, até nova indicação. Então, temos um comparador, não é um simulador. Simulador é para eu fazer a conta, se eu puser aqui 1000 euros, quanto é que eu provavelmente vou ter daqui a X tempo, não é? Ou quanto é o que eu teria hoje se eu tivesse investido neste PPR ou neste produto financeiro há 5 anos. Pronto, isso é um simulador. Isto que vos estou a dizer são comparadores com os dados mais atuais. Então, para comparar se eu só estiver interessado em PPRs com capital garantido ou relacionados com seguros, eu devo utilizar o comparador de PPR da ASF. É assim que deve pesquisar no Google. A de António, S de Sofia, F de Francisco. Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Vamos simplificar dizendo que é a polícia das seguradoras. Ok? Portanto, tem lá todos os PPRs que são supervisionados pela ASF. Neste comparador da ASF vai encontrar 3 tipos de PPR. Os PPR que são fundos de pensões, que normalmente são aqueles fundos... assim, os fundos de pensões não são exatamente PPRs, não é? Têm condições diferentes, devem informar-se bem sobre isso. Não vou falar sobre isso agora. Mas os fundos de pensões são normalmente aqueles em que as empresas também contribuem com uma parte, ok? Depois também tem os PPR seguros ligados a fundos de investimento, que têm uma parte variável, e depois tem os seguros não ligados a fundos de investimento, são aqueles que têm capital garantido, em que não perdem dinheiro de nenhuma forma, porque, enfim, mas também não crescem quase nada. Ora, muito bem, entretanto, vou só aqui desligar o motor, que já cheguei aqui ao meu destino. Portanto, aqui neste comparador da ASF, se pesquisar no Google, vai encontrar o nome específico, é a Plataforma de Comparação de Planos de Poupança Reforma, da ASF. Portanto, não tem como não encontrar. Depois chega lá e vai clicar
naquele que lhe interessa. Tem estas 3 opções: PPR fundos de pensões, PPR seguros ligados a fundos de investimento e PPR seguros não ligados a fundos de investimento. Ao clicar em cada um deles, vai aparecer-lhe depois uma série de critérios em que vai pesquisar, por exemplo, pelo nome do PPR, se já souber aquele que lhe interessa. Pode escolher pelas entidades, portanto, se já sabe que quer fazer numa determinada seguradora ou num determinado banco, pronto, escolhe aquele que quer ou escolhe os vários que quer. Depois também pode dizer se quer ver um que já não está em comercialização para saber quanto é que ele está a render, uma vez que o tem. Depois também pode escolher o risco, que vai de 1 a 7. 1 é risco praticamente nulo, 7 é porque tem risco, tem uma elevada volatilidade, portanto sobe e desce muito. E, portanto, depois, a partir daqui, se não escolher nada, vão aparecer todos e começa a escolher pela ordem do seu interesse. Para já, começa por escolher aqueles que estão em comercialização, como é óbvio. Depois vai ter as comissões, deve escolher aqueles que têm menos comissões. Depois, se tem garantia de capital ou não tem garantia de capital, garantia de rentabilidade ou não tem garantia de rentabilidade, e depois tem a taxa de rentabilidade anual, que é quanto é que rendeu no último ano, nos últimos 3 anos, nos últimos 5 anos e nos últimos 10 anos. Portanto, clicando aqui, fica logo a saber, portanto, cada vez que carrega, ele vai do menor para o maior, carrega outra vez, vai do maior para o menor, em cada uma destas categorias, e, portanto, a partir daí fica logo aqui com uma shortlist de 5 ou 10 PPRs, que depois vai aos sítios perguntar, de facto, quais são as condições de cada um deles. Então, só para ter uma ideia, dentro destes seguros, eu clicando aqui a 5 anos, fico a saber que o mais rentável cresceu, na média dos últimos 5 anos, 5,70%. E depois há outros que não renderam rigorosamente nada, não é? A 3 anos, fico a saber que a média do mais rentável é de 5,37% e a 1 ano, o mais rentável de todos cresceu 13%. Portanto, em 2025, cresceu 13%. Portanto, fica aqui a saber que há PPRs, obviamente este aqui é um PPR de uma seguradora, mas que não tem capital garantido, porque se eu pesquisar, por exemplo, aqui, deixem-me ver, vocês depois podem acompanhar isto, podem estar no computador e ouvir-me, ok? Portanto, em risco aqui, deixem-me ver aqui, vou ligar aqui, vou escolher seguros não ligados a fundos de investimento, em comercialização, todas as entidades, muito bem, sim senhor, portanto vou pôr aqui a 5 anos, portanto na média o mais rentável com capital garantido cresceu 2,54%. Depois o outro a seguir, reparem, a 5 anos, só cresceu 1,54%. O que quer dizer que o segundo PPR garantido com capital garantido em Portugal, nos últimos 5 anos, perdeu para a inflação. Por isso é que é tão importante, se quiserem poupar para a reforma, que escolham uma ferramenta financeira que tenha pelo menos a possibilidade de ganhar dinheiro. Porque com este PPR, a única coisa que fez, e tem de ter rendimentos para isso, e a retenção na fonte no IRS, para receber os tais 400 euros por ano, entre 300 e 400 euros por ano de deduções no IRS. Porque se não recebeu isso, então esqueça, perdeu dinheiro, não fisicamente, mas para a inflação, fazendo este PPR. Muito bem, então já tem aqui com que brincar neste comparador da ASF. Agora quero falar-vos sobre o novo comparador, e quer para o comparador da ASF, quer para o comparador da CMVM, de que vos vou falar agora, tem uma reportagem do Contas Poupança para cada um deles a mostrar como é que ele funciona. Basta ir a contaspoupanca.pt e no motor de busca escreve comparador PPR,
e vai encontrar essas duas reportagens. Então agora vamos falar sobre este da CMVM. Ora, assim, com estes dois comparadores, o que é que acontece? Temos todos os PPRs, porque estes PPR que estão no comparador da CMVM são todos aqueles que não estão no comparador da ASF. E estes da CMVM são todos os que estão ligados a fundos de investimento comercializados em bolsa. A CMVM é a Autoridade de Supervisão de Valores Mobiliários, portanto é a, entre aspas, polícia das bolsas. Muito bem, então o que é que nós temos de fazer? É ir ao Google e escrever comparador de PPR CMVM e vai encontrar então esse comparador. O que é que vai encontrar lá? Também um formato muito semelhante ao da ASF. Portanto, se quiser PPRs com elevada rentabilidade histórica, nada pode garantir que isso vai acontecer no futuro, vai encontrar mais de 120 PPRs em comercialização e vai também poder pesquisar pelo nome do PPR ou pela listagem completa e depois vai selecionando aquilo que lhe interessa. Pode escolher pelas comissões mais elevadas e quem tem as comissões mais baixas. Pode pesquisar pela rentabilidade no último ano, nos últimos 3 anos, nos últimos 5 anos e nos últimos 10 anos. Cada vez que carrega faz a mesma coisa, ou seja, vai do maior para o menor ou do maior ou do menor para o maior, não é? Pela rentabilidade. Fica a saber todas as informações, clicando especificamente em cada um deles, aparecem vários gráficos em que mostra a comparação dele em relação aos colegas, por risco, também tem o risco, portanto, eu quero conhecer todos os PPRs de risco 4, ok? Então, aparece essa listagem toda, e então clica no link de cada um deles e aparece, por exemplo, no valor das comissões, o que tem a comissão mais alta e o que tem a comissão mais baixa e onde é que se encontra aquele PPR que lhe interessa. Portanto, nessa escala vertical, nessa barra, se está acima do meio, abaixo do meio, mais próximo do melhor, se é o melhor, se é o pior. Portanto, utilizando estes dois comparadores, tem acesso a todos os PPRs em Portugal. Deixa de haver desculpas para não dizer assim, não vou escolher nenhum porque eu sei lá se há um melhor do que este. Pronto, assim fica a saber. Vê o nome do PPR, normalmente pelo nome consegue chegar à entidade que o vende, contacta essa entidade, pode ser um banco, pode ser uma gestora de fundos, pode ser outro tipo de entidade, contacta-os e depois também tem uma outra coisa muito boa, que é o Wi-Fi, que é a informação ao investidor. É um PDF, que é uma espécie de cartão de cidadão de cada um desses PPRs, onde tem lá todos os detalhes. Que empresas é que lá estão dentro, a comissão de subscrição se tiver, a comissão de resgate se tiver, as comissões todas, a política de investimento. Portanto, só não sabe se não quiser. A partir deste momento, usando os dois comparadores, pode escolher aquele PPR ou aqueles PPRs com os quais se sentir mais confortável para começar a investir o seu dinheiro para si ou para os seus filhos, a pensar na reforma ou simplesmente pensando neles como forma de ganhar dinheiro, como ferramenta de investimento. Gostava muito que nos vossos comentários ou nas redes sociais me enviassem as vossas conclusões ao analisarem estes dois comparadores. Estes comparadores são também igualmente importantes para irem lá verificar que tipo de PPR é que tem. Ou seja, aquilo que me aconselharam no banco ou na seguradora está a render quanto? Quanto é que rendeu no último ano?
Quanto é que rendeu nos últimos 3 anos? Quanto é que rendeu nos últimos 5 e 10 anos? Isto tem estas comissões. O quê? 2,5% de comissão? Vou já ligar para a seguradora. Meus amigos, esta comissão é altíssima. Como é que é? Tem um PPR com menores comissões e melhor rentabilidade. Quer transferi-lo para esse. Quanto é que custa essa transferência? Já sabe que transferir, se for de um seguro PPR para outro, pode ter de pagar 0,5%. A entidade, para fazer a transferência, pode compensar. Se for um fundo de investimento para o outro fundo, PPR, não paga nada. É só transferir e começar a ganhar mais, eventualmente. Portanto, como acaba de ver, a informação é dinheiro. Informação é poder, informação é liberdade de escolha e, portanto, neste episódio queria partilhar consigo estas 2 novas ferramentas que são recentes, são de 2025 e, portanto, a partir de agora, sempre que quiser investir em PPR, já não vai de olhos fechados. Ou quando for a um sítio pedir informações, já leva a folhazinha imprimida com os 10 mais rentáveis na categoria que pretende e diz ao senhor, olha, eu já fiz o meu trabalho de casa, eu já investiguei e, portanto, comparando com estes, tem algum que seja aquilo que eu quero? Meus amigos, a conversa muda completamente quando vocês chegam a uma entidade financeira com este tipo de informação. Muito obrigado por me terem acompanhado em mais esta boleia financeira. É um prazer saber que vocês estão aí desse lado e que estas conversas são úteis. Obrigado por fazerem deste podcast um dos mais ouvidos em Portugal. É absolutamente extraordinário. Partilhem com outros esta informação. Falem sobre dinheiro. Transformem este tema em vez de falarem de futebol, que também não tem nada de mal, ou outras coisas que não vos põem dinheiro no bolso, ou para além do futebol, falem também de outras coisas, falem sobre dinheiro, façam com que o dinheiro deixe de ser um tema tabu, porque ficamos todos a ganhar com isso. Muito obrigado, boas poupanças. Dúvidas? Tenho. Temos! E não são muitas, e não são poucas, bastantes até. A menos que a ideia seja decidir em que banco abrir conta. O Active Bank, onde não paga comissões de manutenção de conta, foi distinguido como a escolha acertada enquanto conta com e sem ordenado domiciliado pela DEC Proteste. Tira a prova dos 9 e abre a conta. Sem montante mínimo de abertura de conta. No caso das contas abertas via digital, o primeiro movimento é por transferência bancária, sujeita à política de aceitação de clientes. O Active Bank, onde não paga comissões de manutenção de conta, recebeu o selo Escolha Acertada pela DEC Proteste, enquanto conta com e sem ordenado domiciliado. Selo válido até maio de 2026. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.